Nós vamos ler um texto da palavra, eu gostaria que você prestasse atenção para você entender qual que é o assunto, qual é o cerne dessa palavra que eu vou ler aqui. Está em 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, 17 ao 19 e também 21 ao 23. Alguns versículos aqui, Paulo está falando algo importante, que você, prestando atenção no texto, Paulo está falando de tal assunto. Esse é o tema, pelo menos que você puder captar aqui e nos ajude nessa mensagem, ok? Pode colocar aí, Pascoal? Vamos lá, então, 1 Coríntios capítulo 1, 17 a 18, tá? Paulo está aqui numa sequência, lógico, ele está contrastando com mensagens e ideias que passavam naquela igreja. Ele está dizendo, então, o seguinte, olha, porque Cristo não me enviou para batizar, apesar que ele batizava também, mas não era o principal ali naquele momento, mas me enviou, né, para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Pois a mensagem da cruz, versículo 18, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Versículo agora 22. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Vamos ler mais dois versículos? Paulo está repetindo algo aí, tá? Ele está falando alguma coisa que está centralizada no texto. 1 Coríntios capítulo 2, agora os próximos dois primeiros versículos, ele fala assim, eu mesmo, irmãos, capítulo 2, versículo 1, é isso? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, achou aí, Pascoal? 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2. Parou? Eu vou lendo aqui. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês, com superioridade de discurso e de sabedoria. Pois decidi não saber de nada, enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo fala aí? Alguma coisa que ele vai repetiu várias vezes. Ele fala, o que ele falou? Está misturado no texto. Mas vamos lá então. Paulo está aqui dizendo da centralidade da cruz no Evangelho. Fala assim, eu não fui pregar nada além da cruz. Olha, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. E eu, quando fui falar com vocês, anunciando o mistério de Deus, eu não quis saber outras coisas, falar outras coisas, que não fosse a respeito de Jesus, o crucificado. Então ele começa a dizer sobre, logo no primeiro versículo que eu li, ele estava dizendo o seguinte, quando fui pregar o evangelho, eu não usei de palavras de sabedoria humana, nada aquela ostentação, nada disso. Eu não pude falar, nem quis falar assim, nem poderia, para que o poder da cruz não fosse diminuído. Então, quando se prega o evangelho na sabedoria humana, o que acontece com o poder da cruz? É diminuído. O título da mensagem poderia ser a centralidade do evangelho. Eu fiquei pensando, com tantos evangelhos que estão pregando por aí, inclusive, assim, infelizmente, uma boa parte deles sem a cruz, é melhor a gente então, não pensar a palavra evangelho para não confundir com outros evangelhos. Então, vamos pensar na cruz. A centralidade do evangelho, mas o evangelho da cruz. Porque as pessoas querem a glória, mas sem a cruz. Jesus foi glorificado, mas passou pela cruz. Você só vai nascer de novo se passar pela cruz. A cruz, então, é a porta de entrada do reino. Não existe acesso ao reino de Deus sem passar pela cruz.
Então, por que Paulo fala assim? Você vê, então, que ele dá tanta ênfase aqui aos coríntios? Porque ele está falando com uma igreja grega. A igreja grega era uma igreja que tinha, né, o berço da filosofia. Ele mesmo fala assim, olha, os gregos buscam sabedoria, mas para eles é loucura a palavra da cruz, é loucura. Mas ele falou assim, aquilo que é loucura para eles, ele diz assim, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Quer dizer, aqueles que perecem são aqueles que estão mortos ainda, que estão mortos do pecado, não tiveram a vida de Deus. A palavra da cruz para eles é loucura. E quando você vai explicar a palavra da cruz, a mensagem da cruz, tá? Pode ser que as pessoas falem assim, eu gosto de Jesus, um bom homem, fez milagres, um grande mestre. Mas quando você fala, mas com ele, esse homem, que é próprio Deus, morreu numa cruz. Isso para os judeus é um escândalo. Por quê? A cruz era lugar de maldição. Para os romanos era para os piores dos pecadores. E para os gregos era loucura. Como é que pode um Deus morrer na cruz? Isso não tem sentido nenhum. De fato, não tem sentido para nós. Porque Deus fala assim, eu vou destruir a sabedoria dos sábios. Eu vou também rejeitar, né, a inteligência dos inteligentes. Aqui no versículo 19. Quando Deus fala, não preciso da sabedoria de vocês. A sabedoria de vocês é a sabedoria humana. Quando Paulo fala de sabedoria aqui, ele fala que, infelizmente, a sabedoria, por melhor que ela seja, ela é terrena. Ela é animal e pode ser até diabólica. Quer dizer, ele pensa só numa visão, né, onde o homem é o centro. Não consegue ver a grandeza de Deus. Não consegue ver o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A sabedoria do homem não alcança a graça de Deus, não entende o plano da redenção. Então, Deus está falando, eu vou destruir essa sabedoria. Eu vou fazer alguma coisa que eles não vão entender. Para os judeus vai ser um grande escândalo. Para os gregos e para os gentios será uma loucura. E Paulo fala assim, usa uma expressão que, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Versículo 21. Mas agradou a Deus, olha só, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio do quê? Da loucura da pregação. É uma expressão forte, não é? Você fala assim, onde você vai hoje? Eu vou ouvir a loucura da pregação. Amém? Quem veio ouvir a loucura da pregação, diga amém. É só louco, né? Mas para os homens nós somos loucos. Porque a Bíblia diz que, nesse mesmo texto, que mesmo a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Então, os homens não atingem nunca. Para eles são loucura, porque está falando de algo inatingível para a mente humana. E quando você não atinge, parece loucura. É inatingível. É supra-racional. Mas, quando Paulo usa a expressão loucura, e ele é bem forte, mas está assim, para poder mexer com as pessoas mesmo. Fala assim, isso aqui, você não vai entender com a sua mente normal. Você não vai entender com a sua razão normal. Porque nós estamos falando aqui da cruz de Cristo. Bom, vamos lá então explicar um pouquinho a questão da cruz. Tá? Então a mensagem da cruz, até ouvi uma frase interessante, uma frase muito interessante, dizendo, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Haja luz foi depois, primeiro foi haja cruz, porque a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, dizer, haja luz, lá em Gênesis 1, houve o haja cruz lá no céu. Quer dizer, Deus já pensava, já planejava a nossa redenção, porque ele sabia que nós íamos precisar de Jesus. Então, o poder não está na cruz em si, como um objeto, como algo de madeira, mas está na obra que foi realizada nela. Então, quando se fala o poder da cruz, a mensagem da cruz, não estamos falando de um objeto que as pessoas, às vezes, até idolatram, ou tem como um símbolo tão importante e sagrado. Pode ter um símbolo, pode ter para nós uma referência, sim, mas não é nada sagrado o objeto em si, mas a obra realizada naquele lugar. Até porque, se cruz fosse importante, seriam todas importantes, né? Com Jesus tinha mais 2 cruzes do lado e tantas cruzes. Fala-se que não houve um tempo lá de revolta dos judeus e eles crucificaram mais ou menos 2.000, os romanos crucificaram mais ou menos 2.000 judeus lá. Não sei onde colocaram tanta cruz. Porque a cruz era um instrumento de tortura e de morte que os romanos usavam para oprimir as pessoas.
né? Tanto que um cidadão romano não podia morrer numa cruz, exceto aqueles traidores mesmo, mas aquilo era para os povos que eles estavam oprimidos, que eles dominavam. Exatamente era um instrumento de terror, de opressão. E então estava ali Jesus agora sendo oprimido, e sendo um escândalo, e sendo uma loucura. Mas como pode Jesus na cruz? Mas nós, agora que temos a revelação de Deus, entendemos que havia um mistério de Deus ali. E Paulo fala, olha, eu vim trazer para vocês, proclamar o mistério de Deus. É um mistério, irmãos, é um mistério. É um mistério. Nesse texto de 1 Coríntios, Paulo fala assim, olha, mesmo os poderosos desse mundo, se eles conhecessem esse mistério, não teriam crucificado Jesus. O diabo não conhecia esse mistério. Os ímpios não conheciam esse mistério. Porque foi ali a derrota deles. A cruz, Jesus morrendo na cruz, foi a derrota de Satanás. Porque foi através da morte de Jesus na cruz que ele pisou, né? E que ele expôs os principados à vergonha, e que ele despojou os principados, e que ele também nos substituiu ali dos nossos pecados, que também nos justificou. E tudo que o diabo não queria aconteceu na cruz. Se ele soubesse, não teria crucificado. Mas não teria, foi o mistério de Deus. O mistério foi escondido por séculos. E tem gente até hoje que não entende a cruz. Não entende a cruz. E é importante você começar a entender, então, porque o Paulo, quando ele vai explicar, ele fala assim, olha, eu não vim falar com vocês com palavra de sabedoria humana para que o poder da cruz não seja diminuído. Então, dois conceitos importantes. Primeiro, que o poder da cruz pode ser diminuído. Não, primeiro, há um poder na cruz. Há um poder nessa palavra. Há um poder nessa mensagem. Há um poder que emana, não do objeto de madeira, mas da obra da cruz. A obra da cruz é o centro de tudo, é o centro do evangelho, é o centro do propósito, do plano de Deus para a redenção do homem. A obra da cruz, amém? Outro ponto importante que ele fala, mas isso é loucura para eles, mas para nós é o poder de Deus. Então, essa cruz que para uns é loucura, para nós é poder. E esse poder não pode ser esvaziado através de uma mensagem intelectual. Vivemos hoje tempos onde o evangelho é proclamado de muitas maneiras. Ele é proclamado. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala, já no tempo dele, muitos mensageiros pregavam assim, de uma maneira estranha, alguns até por mercenários, ou então, queriam fama, queriam uma posição, outros por motivações erradas. Ele falou, olha, o que importa é que o evangelho seja anunciado. Mas a revelação de Deus, ela vem quando você abre o coração para entender a mensagem da cruz, a essência da mensagem da cruz. Porque a cruz revela a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus estava ali. Para nós, não vamos entender isso agora, a nossa mente não capta a sabedoria de Deus, mas estava ali. Aqui, voltando ao versículo 21 do primeiro capítulo, que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria do homem. Mas ele se agradou em salvar-nos, tá? Salvar os que creem através da loucura da pregação. Gente, a pregação do evangelho, então, ela dá na contramão da razão humana, da lógica humana. Quando você anuncia o Cristo, apenas alguns aspectos dele, da bondade, que ele curou as pessoas, que ele é uma pessoa que tinha inclusão social, olha, ele ficava perto dos pobres, ele falou com aquela mulher samaritana, ele perdoou aquela adúltera, ele deu pão para as pessoas, né? É um evangelho social até, mas quando você fala da cruz, aí mexe com as pessoas, porque mexe com a razão, vem contra a razão, vem contra a lógica, e vem contra o próprio senso, né, de dignidade. Como que pode alguém estar na cruz, que é um lugar de maldição? Lá no livro de Levíticos diz assim, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E todo judeu sabia que a cruz seria lugar de maldição. E quando Jesus, então, ele começa a explicar isso para as pessoas, eles não entendiam, se escandalizavam. Mas havia um mistério de Deus ali. Em Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus estava explicando a necessidade, né, de ele ir para a cruz. Ele falou, eu vou para Jerusalém e vai acontecer muitas coisas. Ele falou, é necessário. Os próprios discípulos não entendiam isso, e nesse texto de Mateus, o Pedro, que era muito chegado dele, falou, Jesus, isso não vai acontecer com você. Você não vai morrer, não. Não vamos deixar, estamos aqui, ó. Você não está sozinho. Estamos pelo menos 12 para te ajudar.
Você não vai, ninguém vai te pegar, não. Não vão deixar. Tá? Então, porque eles não estavam entendendo, ele falou, mas é necessário, eu vou lá, eu estou indo para Jerusalém, que ele estava, acho que na Galileia, já indo para Jerusalém, ele falou, eu vou para lá, e é necessário, é importante ir para lá, e vou sofrer na mão dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres, mas depois, ainda que eu vou ser morto, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele falava claramente sobre a ressurreição, eles também não entendiam. Estava assim a mente meio velada, né? Propósito da cruz. Olha, gente, vamos falar do propósito. Substituição. Por que era necessário Jesus para a cruz? Para nos substituir. Olha só, Isaías capítulo 53. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós éramos como ovelhas desgarradas, andando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha só, transpassado por causa das nossas transgressões, o Senhor fez cair sobre as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a cruz é substitutiva, a cruz é o nosso lugar, né, que você não poderia, para você não morrer ali, Jesus morreu no seu lugar. A cruz era nossa, aquele lugar era nosso. Jesus não merecia morrer, ele foi condenado injustamente, todos sabem disso. E Pedro fala sobre isso, 1 Pedro 3,18, né? Que Jesus, ele estava ali então tomando o castigo dos injustos. Ó, Jesus Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. O justo pelos injustos. Jesus foi lá tomar a sua injustiça, as suas transgressões. Que são transgressões? São quebras da lei. Quantas vezes nós quebramos? Foi também levar sobre si as nossas iniquidades, que a iniquidade é a raiz do pecado, é a maldade intrínseca no coração. As nossas maldições, enfim, as nossas maldades, tudo foi levado, Deus despejou sobre ele, colocou sobre ele lá na cruz. Quando Pedro fala sobre isso também, o efeito da cruz, 1 Pedro 2,24, ele levou nossos pecados no corpo sobre a cruz. 1 Pedro 2,24. Levou nossos pecados no corpo. Amém? Então ele levou. Se ele levou, você não precisa mais carregar. Jesus já levou. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Você não precisa mais carregar aquilo que ele já levou. Ele já levou seus pecados, levou sua iniquidade, levou as transgressões. As transgressões, elas mereciam o seu justo castigo e Deus o castigou. Deus fez cair sobre ele o pecado, as transgressões. Ele fez cair sobre ele nossas maldições. Tudo que você fez de errado estava sobre Jesus na cruz. Por isso que Jesus agonizou tanto antes de ir para a cruz. É lógico que o sofrimento físico seria terrível, mas isso era algo assim até comum ali. Tanto que ele foi crucificado no meio de 2 bandidos e tantos outros eram crucificados. A crucificação é um espetáculo normal, as pessoas iam para lá, acho que não tinha televisão, não tinha nada, e assistiam o horror da crucificação, né? Ficava multidões olhando a pessoa morrer, né? Agonizando ali, espetáculo de morte. Jesus, é terrível saber que ia passar por isso, mas não era assim algo único que morreu na cruz, mas foi o único que levou sobre si o pecado da humanidade. O peso maior que ele levou, não foi o cravo na mão, a coroa de espinho, a dor que suportou, a chicotada, foi o peso do nosso pecado. Isso sim pesou sobre ele. A nossa iniquidade, o seu adultério, a sua mentira, as minhas maldades, tudo estava ali. Amém? Mas não só isso, também as suas enfermidades, porque diz aqui, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, sua dor de cabeça, dor de barriga, dor do pé, dor no braço, o seu câncer, o que tiver de tumor, cor na coluna, tudo isso, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Ele levou sobre si. A cruz, então, é substitutiva. Sabe? Então, Paulo fala assim, não podemos diminuir o poder da cruz. Não podemos diminuir a mensagem da cruz. Não podemos desprezar a mensagem da cruz. E continuando aqui, o outro efeito da cruz, Romanos capítulo 6, versículo 6. O nosso velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo pecaminoso seja destruído.
Isso aqui é um aspecto, um mistério também. Está dizendo que você, a sua velha criatura, estava onde? Onde estava? Quando Jesus estava morrendo? Quem sabe? A sua velha criatura do pecado, né? Você tem um nome, vamos botar seu nome aqui. Você tem 2 nomes, na verdade, se você nasceu de novo. Você tem o nome, eu chamo Misael, pecador, mas agora Deus mudou o nome para Misael, justificado, perdoado. Amém? Onde estava Misael, pecador, quando ele estava morrendo? Estava onde, irmãos? Estava morrendo com ele lá, crucificado com ele. A humanidade toda sendo representada por ele, então toda a humanidade estava lá. Então Paulo está explicando aqui, sabemos que o nosso velho homem, que a nossa velha criatura, essa coisa ruim que está dentro de você, sabe, que precisa ir para a cruz mesmo, já foi para a cruz lá, no plano de Deus, quando foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso, quer dizer, aquele corpo, aquele apetite carnal que você tem, que eu tenho, agora através da cruz seja destruído, para que não sirvamos o pecado mais como escravos. A obra da cruz. Por isso que é importante a cruz, meus irmãos. A cruz representa a nossa substituição, né? Que Jesus foi lá, nos substituiu, mas também significa que nós estávamos lá com ele. O evangelho, para ficar bem, o evangelho, assim, a essência do evangelho não é apenas crer que Jesus morreu na cruz. Toda a cristandade crê nisso, ou pelo menos na história da cruz. É difícil encontrar um cristão que fala assim, Jesus não morreu na cruz. A questão é, mais do que ele morreu na cruz, eu morri com ele também. A questão, você morreu com ele? Você morreu com ele? Paulo está falando, com ele, nosso homem velho foi crucificado, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. Agora só vai ficar escravo do pecado, ser escravo do pecado, quem não aceitar a obra da cruz. Porque através da obra da cruz, você entende, meu homem velho foi crucificado. E através de um exercício de fé, diariamente, você toma posse dessa obra da cruz. Como? Jesus disse assim, Jesus disse claramente, quem quiser me seguir, vai tomar a sua cruz a cada dia. Amém? Vai negar a si mesmo e tomar a sua cruz a cada dia. Por que tomar a sua cruz? Para você lembrar que essa cruz é a cruz onde seu velho homem morreu. A sua velha criatura morreu. E quando a gente esquece isso, é quando a gente faz coisa errada, porque enquanto você está com essa fé, né, na força, do poder que vem da cruz, esse poder da mortificação da carne, você consegue vencer o pecado. Porque na força sua, Paulo fala assim, não podemos diminuir o poder da cruz. Porque o poder da cruz está exatamente quando eu creio no que aconteceu, no grande fato que aconteceu. Eu estava lá quando ele morreu. Amém? Amém? Aleluia. E quando Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 4, ele fala assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ele está falando o quê? Você que foi crucificado também foi sepultado. Para que assim como ele ressuscitou, você também agora viva em novidade de vida. Isso significa o batismo para nós. É alguém que morreu para o pecado, foi sepultado e ressuscitou para a nova vida. Amém? Isso é tão básico, é tão simples, mas às vezes parece que nós estamos falando uma coisa meio estranha, porque estamos falando de um evangelho muito só das facilidades, o evangelho da bênção, o evangelho da glória, que você nem sabe como chega lá, mas não explica que você tem que passar pela cruz, morrer na cruz, ficar na cruz, onde tudo morre. Nada sobrevive à cruz, irmãos. Na cruz morre tudo, seus maus pensamentos, morrem seus maus desejos, morrem suas más intenções, morre o seu passado, morre o presente, morre o futuro, tudo que é seu morre ali. A cruz é o lugar de morte. Amém? Por isso que a mensagem da cruz, ela tem sido rejeitada tanto, porque ela fala que você tem que morrer. A cruz está dizendo que você é muito pior do que você imagina, que você não tem jeito. O único jeito que tem para a sua carne é a cruz. Amém? Demônio você pode expulsar, carne não. Carne você crucifica, amém? Demônio você expulsa, ele vai embora. Agora, obras da carne é cruz, não tem como expulsar, né? Você tem que, quando nós somos atormentados por demônios, ou pessoa atormentada, você vai lá e expulsa, mas a carne em si, a força carnal, o poder do mal que existe dentro de nós, incontrolável, que é a nossa velha natureza, a natureza adâmica, só tem um jeito para ela, qual que é?
A cruz. E Paulo fala, dá uma boa notícia, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais o pecado como escravo. Olha a bênção de Deus para nós aí. Amém? A grande notícia. Amém? Lá na cruz, para Deus, você já está crucificado. Aleluia. Depois de crucificado, o que você faz com a pessoa crucificada? Ela morreu, sepulta, amém? Mas não pode ficar na sepultura, porque Jesus ressuscitou. Então você ressurge para uma nova vida, agora você tem uma nova vida, você tem uma nova criatura, agora você tem novos hábitos, uma nova linguagem, uma nova mente, a mente de Cristo, que ressuscitou com Cristo para uma nova vida. E Paulo falou, não podemos diminuir essa mensagem. Essa mensagem, irmãos, é a mensagem fundamental. Outra coisa que a mensagem da cruz é importante porque ela fala de reconciliação. Reconciliação no céu e na terra. Colossenses 1, 19 e 20 fala que foi do agrado do Pai que nele, que assim Jesus, habitasse toda a plenitude. Colossenses 1, 19 e 20. E por meio dele, Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado, onde? Na cruz. Reconciliando todas as coisas. Por quê? Inimigos precisam ser reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E ele reconciliou. Como que ele reconciliou? Coisas que estão no céu e na terra. Houve uma conciliação de céu e terra. Quando foi isso? Quando Jesus derramou seu sangue na cruz. Então a obra da cruz é uma obra de reconciliação e de vitória. Vitória sobre a escravidão do pecado. Amém? Amém, irmãos? Vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar bem acordados. Vou falar da vitória, estão dizendo amém. Vitória sobre a escravidão do pecado. Vitória sobre as maldições. Vitória sobre a morte. Vitória sobre os principados e potestades. Vitória sobre toda ignorância espiritual. Amém? Vitória sobre o seu passado ruim. Amém? Aleluia! Está resolvido? Está resolvido. Você não pode voltar no passado, mas Deus vai lá e apaga tudo. Você não pode voltar, ele pode. Ele pode. Ele pode ou não pode? Pode, ele é eterno. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Aleluia. Porque o seu passado também já foi para a cruz. Você não tem passado ruim, tem? Está na cruz, foi tudo para lá. Amém? Aleluia. Então, a cruz é o lugar de vitória. E agora eu gostaria de que vocês lessem comigo Gálatas capítulo 6, 14. Quando Paulo então começa a pensar em tudo isso, sabe o que ele fala? Gálatas 6, 14. Ele fala assim, olha, o quanto é importante a cruz de Cristo. Quanto é importante essa mensagem para mim. Vamos ler juntos? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, vamos juntos? A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. Essa é a sua glória. Amém? Essa é a sua glória. Eu não posso me gloriar de mais nada. Você pode ter dons bonitos, você pode ter habilidades, você tem. Deus deu para você inteligência, capacidade, dons, mas isso não te gloria nada. Sabe o que realmente gloria? Tudo que é importante para você é saber o seguinte: que você está lá na cruz de Cristo. Por meio desta cruz, o mundo já foi crucificado para você e você para o mundo. Há um desafio muito grande hoje, irmãos, porque nós vivemos uma sociedade humanista, onde, de uma maneira até meio sutil, as pessoas, mesmo as religiosas, elas pensam que, elas têm uma impressão, mais religiosas têm uma impressão de Deus, mas ela não chega a ser uma impressão de, como se fosse meio fantasiosa, né? E, na verdade, as pessoas não levam a sério a questão da cruz. Quando Paulo fala assim, eu estou crucificado para o mundo. Por que hoje existe no meio da igreja o que a gente chama de mundanismo tão forte? Porque a gente não aceita que foi crucificado para o mundo. A gente ainda consegue, tá um pé no mundo, um pé aqui, vai vivendo assim. Mas Paulo fala assim, olha, eu já entendi uma coisa, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Eu já estou crucificado. Estou crucificado. Se eu crucificado, morreu, irmãos. Quando você é crucificado, morre, e a Bíblia diz também, no outro texto de 1 Coríntios, aqueles que morreram está justificado do pecado. Em Romanos capítulo 6 fala isso. Está justificado, você não deve mais nada, justificou. Imaginou um bandido que fez muitos crimes. Ele pode ter 200 anos de cadeia, 500 anos de cadeia de pena, mas se ele morrer, justificou. Vai fazer o que com um cara morto? Deixar mais 500 anos na cadeia? Não, enterra, acabou.
Justificou. É verdade? Não importa qual a penalidade que ele tem, a pena máxima resolve tudo. Sabe o que eu fiz com você, com o velho homem? Pena máxima. Amém? Levou para a cruz, pena máxima. Morreu. Morreu, está justificado do pecado. E agora o Paulo fala assim, é mais do que isso. Eu também estou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Ele está falando o quê? De uma vida, né, que você agora, de consagração a Deus. Agora você pode viver para Deus. Você não precisa mais estar preso ao mundo, porque o seu velho homem foi crucificado para você não servir mais ao pecado como escravo. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem básica do Evangelho, onde nós estamos falando aqui da centralidade da cruz. A cruz é o centro. E nós precisamos lembrar isso sempre. Mas isso é tão básico, é tão simples, mas é esse evangelho simples que a gente acaba, às vezes, deixando de lado por causa de outros evangelhos mais coloridos, das facilidades, que só promete bênçãos, isso aqui, mas sem entender que todas as bênçãos dependem de você passar pela cruz. A porta de entrada do reino é a cruz, amém? A cruz de Cristo, a cruz. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem, né, só querem a glória de Deus, mas não querem a cruz. A Bíblia diz que Jesus, realmente, ele foi glorificado, mas primeiro ele passou pelo sofrimento. E Paulo fala em Romanos capítulo 8, ele fala assim, é certo que se com ele sofremos, quer dizer, passando pela cruz, também com ele seremos glorificados. Amém? Aleluia. Hoje estão oferecendo um evangelho que tem glorificação sem cruz. Mas não é o evangelho que Paulo falou. Esse aí não é o evangelho certo. Tá? Inclusive, Paulo falou outro texto de alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Eles começam a pregar o evangelho da lei. Os judaizantes, outro prega outros evangelhos, né, das facilidades. Hoje tem o evangelho da prosperidade, hoje tem o evangelho que só fala de salvação, mas não fala, né, do arrependimento de pecados. A cruz, então, ela exige, né, uma consciência, né, uma convicção. O meu velho homem merece a morte, mas Jesus já morreu por mim. Eu aceito a morte de Jesus, eu aceito isso, eu creio nisso, eu agradeço a Deus por isso, sou grato porque Ele morreu por mim. O que nós vamos fazer hoje aqui na ceia do Senhor? Lembrar o quê? Que Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. Amém? A cruz era necessária, sim ou não? Amém? Aleluia. Eu vi outro dia um líder judaico explicando isso na televisão. Está no YouTube. Ele estava assim explicando, dizendo assim, olha, os cristãos têm uma visão absurda de Deus. Será que Deus precisa matar uma pessoa para justificar outra? Isso é absurdo, isso é falta de compaixão. Né? Você fala, é mesmo, né? Falta de compaixão. Por que matar alguém para justificar o outro? Ele já perdoa sem matar ninguém. Não era melhor assim? Né? O que vocês acham? A ideia do judeu era o seguinte, o cara é rabino, hein? Falou assim, ó, esse negócio de Deus morrer não está errado. Porque Deus é Deus de compaixão, de amor. Não precisa matar ninguém para perdoar pecado. O que é isso? Né? Bom, nós não deu direito a Torá, porque lá o homem pecou, teve que matar um cordeirinho para dar pele para ele. Então, já está quando Deus começou errado. Né? Então, começou matando um cordeirinho ali. Né? Que, na verdade, depois de tantas outras matanças de cordeirinhos aí, que a Sociedade de Protetores dos Animais vai ficar muito brava sobre isso. Quanto cordeirinho já morreu, touros, cabritos, aves para sacrifício, derramando sangue inocente para representar o Cordeiro de Deus. A mente humana não entende. Não entende. Olha, um rabino falou uma coisa dessa, eu fiquei vendo, meu Deus, como é que pode, né? Realmente, na mente humana, ele estava ali com toda a razão. Né? Por que Deus vai matar uma pessoa para poder perdoar outra? Já perdoa, Deus é amor. Né? Mas na justiça de Deus, o pecado tem que ser punido. A justiça de Deus exige. Sabe por quê? A justiça de Deus é a santidade dele em ação. Deus é santo. Deus não pode deixar sem punição o pecado. Pode deixar? Vamos falar um pouquinho só sobre isso aqui para a gente encerrar. Né? Porque é importante, o juízo de Deus tem que ser, assim, o juízo de Deus ele tem que ser aplicado. Imagine que você vai para um lugar perfeito. Tá? Não existe, mas como é que falou? Olha, se você for para aquele lugar, para aquela ilha, né? Lá tem alguns milhões de pessoas, mas é perfeito, perfeito. Lá tem um rei perfeito. O rei é perfeito, tudo é perfeito lá. Lá, inclusive, não tem doença, as pessoas não têm falta de comida, tudo perfeito. Tá? Você quer ir para lá? Eu quero. Inclusive, lá, se você cometer algum crime, o rei é tão bonzinho que não pune ninguém. Se alguém matar seu filho, não tem problema. Ninguém vai ser punido. Né? Se alguém estrupar sua esposa, alguém, não.
O rei é bom, não vai fazer nada, viu? É o lugar perfeito. O que você quer ir para lá? É perfeito. Né? É que o bandido quer. É perfeito. Eles querem um Deus assim, perfeito. Então deixa para lá o pecado, deixa para lá. Deixa para lá. Irmãos, se nem aqui você quer um rei assim, muito mais um rei eterno, santo, perfeito, ele vai punir o pecado. Porque o pecado, irmãos, é a desobediência, é a transgressão da lei dele. Mas ele deu uma solução para isso, deu ou não deu? Jesus veio para levar sobre si as nossas transgressões. Pela fé, agora você recebe perdão de todos os pecados. Pela fé. E Deus precisava, então, punir o pecado, resolver essa dívida moral. E Jesus levou, pagou isso aí. Outro texto, Paulo fala que é como assim, a cédula que estava contra nós foi cravada com ele na cruz. Está dizendo assim, havia uma sentença escrita contra nós, mas foi cravada onde? Em Jesus. Onde? Na cruz. Isso é motivo de você celebrar, amém? A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Ele derramou seu sangue, o sangue da nova aliança, para purificar nossos pecados, para pagar o preço da nossa redenção. Essa é a obra da cruz. E nós estamos aqui celebrando o quê? A obra da cruz, a mensagem da cruz. Amém, queridos? Um dos hinos tradicionais mais conhecidos, o pessoal antigo cantava, que é: sim, eu amo a mensagem da cruz, lembra? Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também essa cruz, até por uma coroa trocar. Lembra disso? Quem lembra? Alguns se lembram, né? Mais antigo lembra, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Amém? A gente cantava isso meio sem saber, agora está entendendo. É por isso mesmo. É isso aí, né? Entender a mensagem da cruz. Queridos, você agora tem a consciência e pode louvar a Deus, Senhor, obrigado pela cruz. Amém? Obrigado pela obra da cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Mas há alguns perigos. Há o perigo de você desprezar a obra da cruz. Há o perigo de você profanar. O coração profano é aquele que tem coisas santas, mas como coisas comuns, você não levar a sério. Você entender o que Jesus fez na cruz, irmãos, foi Pedro, quando fala disso, ele fala: gente, não foi com prata e do ouro que Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Gente, tem que levar isso muito a sério, porque foi a vida do santo, o perfeito, justo, Jesus, morrendo por nós, por mim e por você. Amém? Aleluia. Isso é a coisa mais importante que tem que entender, para você, a partir daí, então, ter um fundamento forte, um fundamento sólido na sua vida cristã, entender e ter a cruz como base, a mensagem da cruz. E Paulo fala assim: olha, eu fui falar com vocês em Corinto, e vocês que são gregos, gostam de palavras bonitas, discurso, eu não fui fazer nada disso, eu nem propus saber nada disso, a não ser a Cristo o crucificado. Amém?